gente perguntou também no nosso perfil no Instagram o que faz você se sentir vulnerável. A gente já viu algumas respostas, vamos ver outras. Olha lá, Vivis, expor minhas tristezas me deixa vulnerável, eu evito. Mário, risco de adoecer, se a gente falar sobre isso ainda mais agora, né? Briano Rocha, falta de controle, a gente também já falou um pouco sobre isso. E a Kátia diz, minha saúde e o sistema de saúde. A gente pode trazer isso, então, para falar sobre a vulnerabilidade social também, nesse momento, claro. né? Aí, de novo, a gente vai ter que fazer a distinção dessa sensação de vulnerabilidade de uma vulnerabilidade que se impõe com uma concretude diferente. A mesma coisa que a situação das mulheres. Então, acho que é bom diferenciar as duas coisas, porque nos exemplos que a gente deu, enfim, a gente fala mais de uma vulnerabilidade de sensação, uma vulnerabilidade de frustração de expectativa, de uma perfeição que a gente tenta atingir. Então, são coisas diferentes. Se a gente for falar em política, quando eu penso em sistema de saúde, penso na vulnerabilidade relacionada à pandemia, isso me leva muito para o sistema de saúde, e aí eu acho que dá para a gente pensar na vulnerabilidade e nessa questão da perfeição também em relação a líderes políticos, porque a gente precisa não projetar no outro essa perfeição que a gente almeja também, aprender a lidar com falhas e algumas frustrações e discordâncias, porque senão a gente vai acreditar e eleger mentiras. Não existe nenhuma pessoa que vai ser o grande líder que solucionará todos os nossos problemas como num passe de mágica. E muitas vezes a gente deposita o nosso voto é antigo, hein? Eu nunca depositei o voto. Mas, sim. Com essa expectativa que tem a ver com a questão da vulnerabilidade. Então, acho que um pouco com também quando você percebe vulnerabilidade de pai e mãe, entender a humanidade, a nossa própria humanidade, a humanidade dos outros, inclusive das pessoas que a gente tem como exemplo ou que a gente elege para a liderança, é fundamental para que a gente não permaneça acreditando numa mentira. E falando sobre a pandemia, Karnal, eu li aqui alguns exemplos das pessoas dizendo eu me sinto vulnerável quando estou esperando o médico ligar, com risco de adoecer. A gente está ainda mais vulnerável agora? Sim, porque quando o mundo perde o seu referencial, quando o mundo sai do eixo, existe um estresse necessário, porque nós perdemos as nossas referências. O que é o estresse histórico? O ritmo das mudanças excedeu minha capacidade de absorção. Então, nós estamos em um processo de estresse coletivo, social, é uma crise política, uma crise econômica e é uma crise de saúde. Mal nos recuperamos da primeira etapa, já se anuncia uma segunda onda, o crescimento de uma segunda onda. Então, é natural sentir medo. Aí eu sempre recomendo a leitura de Aristóteles que diz, medo é um elemento que te torna prudente. Quem não tem medo não é um bom estrategista. Quem tem medo e não vai à luta é covarde. Quem é o corajoso aristotélico? Tem o medo e vai à luta. Tem o medo e faz as coisas. Esse é o corajoso aristotélico. Ou, na linguagem do meme, tá com medo? Vai com medo mesmo. A linguagem do meme. Nossa, é verdade, existem muitos memes assim. Eu uso às vezes me incentiva. O meme tem esse poder. Bom, gente, a gente já falou bastante aqui sobre as crianças, sobre a educação. E a gente vai ouvir agora, então, a psicóloga Ana Volpe. Ela diz que é fundamental, desde cedo, a gente ensinar para as crianças que sem erro não existe crescimento. Vamos ouvir. Então, uma forma de educarmos as crianças a lidar com o erro, com a fragilidade que a exposição à falha nos traz, é realidade. É entender que é um mundo de imperfeições e que é um mundo justamente perfeito por ser imperfeito. Está aí a possibilidade de podermos errarmos. E é só porque ele nos permite errar que a gente está sempre em movimento, em crescimento e desenvolvimento. Então, realidade. Mostrar o que é a diferença entre fantasia e realidade é uma forma de preparar a criança para lidar com o erro. Não só é importante ensinar as crianças a discriminar fantasia de realidade, como nós adultos também fazer esse exercício. Podemos trabalhar a possibilidade de lidarmos com as frustrações que o mundo real ele nos traz e entender que todas as diferentes formas de vulnerabilidade, elas têm uma única raiz, que é a dificuldade de lidar com a imperfeição própria de nós mesmos quanto do mundo que nos cerca. Realmente. Bom, vamos ver mais um exemplo de uma grande personalidade aqui e de um momento de vulnerabilidade também. Por exemplo, Steven Spielberg, considerado um dos maiores cineastas de todos os tempos, no começo da carreira,
Por incrível que pareça, ele foi rejeitado pela Universidade de Cinema e Artes do Sul da Califórnia. Não uma, 2 vezes. Ele não deixou isso acabar com o sonho dele de fazer cinema. Hoje é ele quem doa dinheiro para a escola em que ele foi rejeitado. Lembrando que ele já fez vários filmes incríveis, Jurassic Park, O Resgate do Soldado Ryan e outros tantos sucessos de bilheteria. Foi lá, ó, o deboche foi lá e doou dinheiro. Isso é engraçado que o Karnal falou, né, da crítica verdadeira ou falsa. Nesses casos, a gente viu que tem um pessoal errando na crítica, né? O pessoal errando. Gente, pelo amor de Deus. Bastante. É igual falaram pra Oprah que ela não tinha talento pra fazer televisão. A Gabi, que ela não tinha capacidade de pensar. É realmente. Há controvérsias ainda hoje. Aqui não. Aqui não. Aqui você tá. Que bom, galera. Aqui não há controvérsia, não diz o que a gente pensa. Mas aqui não. Eu falei porque... Pra você, Maripaula, eu sei ou não sei pensar? Sabe. Tá bom, então tá bom. Mariela segue viva. Não vou Bom, perguntar gente, no Mais canal razão. pra Rita, porque eu fico muito vulnerável.